Eu vou falar um pouquinho da experiência de Curitiba, da cidade de Curitiba, como é o tema da palestra, né, justamente sobre geração distribuída. Hoje de manhã estava chovendo, essa semana choveu bastante, e esses eventos climáticos trouxeram para as cidades uma preocupação da capacidade de resistir a esses eventos, tanto nas suas infraestruturas existentes, quanto na prestação de serviço. Então, Curitiba, já há bastante tempo, tem essa preocupação. Ela é uma das, não é signatária, mas ela, junto com o C40, que é uma instituição formada por grandes cidades do mundo, elas estão no combate das mudanças climáticas. Como é que uma cidade combate a mudança climática? É preciso lembrar, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, sempre cita que nas cidades está uma das maiores fontes de geração de gases de efeito estufa. Estão também a maior produção de resíduos e o maior consumo de energia. Estão todos concentrados nas cidades. Então, as cidades elas têm um grande potencial de serem uma parte fundamental no combate às mudanças climáticas, na descarbonização da nossa economia. E isso Curitiba vem fazendo. É claro que a cidade não é só a prefeitura, a cidade é toda a sociedade nela, mas a prefeitura vem fazendo a sua parte. Curitiba ganhou recentemente o prêmio de cidade inteligente, que foi dado pelo Smart City, né? E tem os prêmios de cidade sustentável, cidade ecológica, que é o mais antigo de todos, né? E ela tem essa preocupação, então, de combater as mudanças climáticas, e essa preocupação está no Plan Clima, que é o nosso plano climático. Esse plano tem uma série de ações. Talvez uma das ações mais fortes, as duas ações mais fortes, sejam resíduos sólidos, e que a prefeitura não está mais querendo enterrar, mas sim tratar os resíduos sólidos, e também a descarbonização da nossa frota de ônibus, certo? Dos ônibus urbanos. São 1.500 ônibus diariamente jogando muito CO2 na atmosfera. E tem também uma parte significativa, que é a nossa energia consumida na cidade, no município. Principalmente, a prefeitura age sobre os próprios dela. Então, a energia que a prefeitura usa. E para poder combater as mudanças climáticas, a prefeitura elaborou um plano, que é o Curitiba Mais Energia, que é um plano que tem a previsão de substituir com fontes próprias 30% da energia consumida na cidade. É sobre esse plano que eu vou falar aqui agora um pouquinho, e a inserção dele na cidade, como é que está sendo a nossa experiência. Nós começamos ele ano passado não, um pouco mais do que isso. Em 2019, nós começamos o planejamento. Então, eu vou apresentar isso para vocês, e, na sequência, eu convido vocês, para visitar essas unidades, principalmente a pirâmide solar. Ela é uma unidade que tem uma visita guiada programada, é sempre possível fazer visitas nela. A população visita muito, nós tivemos, no último ano, mais de 70 visitas, certo? Não de pessoas, né, de grupos. E existe, qualquer pessoa pode se inscrever mensalmente numa visita que nós temos, e grupos podem se inscrever a qualquer momento para visitar e conhecer a pirâmide. Outra questão, na sexta-feira, às 15h30, a não ser que o tempo dê uma invertida muito grande, nós vamos inaugurar o terminal solar do Boqueirão, que é um terminal de ônibus da cidade. O terminal já funciona, mas nós instalamos no telhado dele um sistema fotovoltaico, 420 kW instalados, tá? E na sexta-feira nós vamos fazer, às 15h30 da tarde, a inauguração dele, e convidamos vocês a participarem, se puderem. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de Curitiba com a geração distribuída. Esqueci que eu tenho que operar aqui, né? Bom, aqui não é nem um trabalho nosso, mas nós temos geração centralizada, temos geração descentralizada. A prefeitura utilizava isso, né? Aí nós começamos a trabalhar com geração distribuída e para atender o nosso centro de consumo. Desculpa, me perdi um pouquinho aqui. Nós temos, então, a produção de energia. Vou pular essa parte aqui. Essa é a pirâmide solar de Curitiba. É uma foto que mostra, são 8.560 painéis solares que estão instalados aqui, num antigo aterro sanitário, que exigiu uma estrutura especial para que fossem instalados. Hoje eu não vou falar sobre a parte de engenharia dessa instalação, só vou mencionar ela. Já está funcionando desde 29 de março do ano passado.
que foi justamente no dia do aniversário da cidade, ele foi entregue, foi inaugurado. Temos 1 ano já de geração de energia produzida nesse local. Mas como é que começou esse trabalho da prefeitura? As primeiras ações da prefeitura para testar a energia fotovoltaica foi em 2019, onde nós conseguimos um recurso de uma chamada pública da Copel e instalamos no Palácio 29, que é a sede da prefeitura, foi implantado em 2018, eu falei de 2019, né? 439 módulos fotovoltaicos, totalizando 1,44 kW-pico. Foi a nossa primeira instalação, testamos, instalamos e fomos operando e observando os resultados. Deu aquilo que a gente esperava, é evidente, né? Deu uma boa geração, deu um bom resultado. A prefeitura também, naquele mesmo momento, ganhou por doação uma turbina hidráulica. Então, nós instalamos essa turbina hidráulica no Parque Barigui, aproveitando a barragem que já existia. Eu não falei, mas a energia gerada aqui, ela é utilizada no próprio palácio. Então, não é uma geração distribuída, mas é um caso de autoconsumo. A energia gerada atende mais ou menos 1/3 do consumo do palácio, certo? Varia ao longo do ano, de acordo, mas ela atende 1/3 do palácio. Então, não é o suficiente para abastecer o palácio todo. Essa usina aqui, todo mundo pensa que ela injeta energia no Parque Barigui, mas não é verdade. A energia gerada aqui, ela é produzida aqui, mas ela é consumida no Palácio 29, por compensação. Então, aqui é um caso de geração no local e o consumo em outro local, certo? Aqui ela opera, consegue produzir também em torno de 1/3, os valores não são exatos, né, daquilo que o palácio consome. Nós, continuando nossas atividades, nós implantamos também, no Salão de Atos do Parque Barigui, uma quantidade menor de placas, mas foi a nossa terceira experiência, sempre com resultados bons, e nós fazíamos o acompanhamento, o monitoramento. Aqui, utiliza no próprio local, então não chega a distribuir em outro local. Depois, na sequência, em 2020, nós demos mais um passo, que foi a implantação na estufa das 4 estações do Jardim Botânico. O Jardim Botânico de Curitiba é bastante conhecido, então, nesse local, foram implantados 131 kW-pico de potência instalada para abastecer o próprio Jardim Botânico. Também não sobra energia. O Jardim Botânico tem uma série de equipamentos e não sobra energia para injetar em outro local. Mas essas ações todas só mostraram que a gente estava no caminho certo. Já havia uma intenção da prefeitura de ampliar a geração de energia. Então, aquelas primeiras unidades foram testes enquanto nós nos preparávamos para fazer outras maiores. E Curitiba faz a parte do C40, que são o grupo de cidades, grupo de grandes cidades para a liderança climática, e o C40 lançou um edital de apoio internacional. Nós tínhamos já uma proposta de governo de fazer uma série de unidades. Quando surgiu o edital, nós entramos no edital e ganhamos. Conseguimos, com isso, apoio à implantação dos nossos projetos. E o objetivo que nós apresentamos ao C40 era a estruturação de um sistema de geração fotovoltaica com 8 megawatts-pico de potência instalada, sobre um aterro sanitário desativado e 4 terminais de ônibus, visando a compensação de 60% da energia produzida nos prédios públicos municipais. Então, nós ganhamos esse recurso. Eu resumi demais, tinha uma outra apresentação que eu tirei, que falava das etapas, eu vou falar um pouquinho, e falava também de quem nos apoiou. O C40, a Copel, que é uma grande parceira, que a gente não pode esquecer sempre, né? E também o CFF, que é uma linha de trabalho do C40. E, então, na cidade, esses são os pontos onde nós fizemos a previsão de instalação. Por que escolhemos esses locais? Para nós, para começar, o aterro sanitário era um antigo sonho de aproveitar uma área
que tem dificuldade de outros aproveitamentos. Um aterro sanitário não é um local que você possa ocupar com indústria, com casa, com prédios públicos. Ele tem uma série de restrições. Não vou falar muito sobre isso também, se um dia vocês quiserem conhecer, nós temos material sobre isso. Tem toda uma tecnologia para instalar no aterro sanitário. Para começar, o aterro não é um local estável. Ele é um local que sofre deformações mais que um terreno natural, certo? Então, tem que ter uma série de cuidados. Nós tivemos um suporte técnico do C40 de empresas especializadas que fizeram um projeto adequado para a instalação nesse local. Então, o aterro sanitário, que fica na região sul da cidade de Curitiba, dentro de Curitiba, então tem uma área grande e nele foi instalado 4,8 megawatts, pico, 3,5 de inversores. Aí nós tivemos os terminais de ônibus urbano do Pinheirinho, que fica naquela região sul da cidade, do Boqueirão, que vai ser inaugurado amanhã, que é o bairro do Boqueirão, também na região sul da cidade, na rodoferroviária e no terminal de Santa Cândida. O Santa Cândida fica ao norte. Opa, desculpa, lá. Santa Cândida lá no norte. Santa Cândida foi inaugurado faz 3 semanas. Pinheirinho está em começo e rodoferroviária não foi licitado ainda. Aos integradores que tiverem interesse, aí fiquem de olho que a gente vai licitar a rodoferroviária. Talvez não consigamos licitar esse ano, mas provavelmente, se a nova gestão do ano que vem permitir, a gente deve licitar ano que vem, no começo do ano. Esses locais, então, escolhidos, os projetos foram definidos, as implantações aconteceram. A pirâmide foi a primeira que foi implantada, como eu falei, ano passado, em março, ela já estava funcionando. O terminal Santa Cândida foi há poucos dias, e a rodoferroviária que está demorando mais, porque a rodoferroviária é um terreno da União. Então, tem uma negociação de permissão de uso. Nós temos a permissão de uso da rodoferroviária, mas nós estamos fazendo uma extensão para a permissão de uso do sistema fotovoltaico e essas tratativas entre governos sempre demorada, certo? Então, nós esperamos resolver isso breve e poder implantar. A rodoferroviária é a maior, que é 1,5 megawatt, com a vantagem ainda que tem um telhado que é em laje, né? As outras, os telhados são em telha, o trabalho é bem maior. Tivemos que trocar alguns telhados, não por causa do fotovoltaico, mas os telhados eram muito antigos. Então, se nós fôssemos instalar fotovoltaico, que tem uma vida útil longa, talvez os telhados já não aguentassem mais. Os telhados do Pinheirinho e do Boqueirão tinham quase 40 anos, já estavam em estado de necessidade de troca. Então, nós aproveitamos e trocamos eles. Já o Santa Cândida, o telhado foi trocado há uns 4 ou 5 anos atrás, então não foi necessário trocar. Essa é a situação atual da pirâmide, ou seja, como ela está e como, se vocês forem visitar, vão poder conhecê-la, certo? O aterro tem 12 milhões de toneladas de lixo colocados aqui, certo? Se você morou em Curitiba de 2008 a 2010, com certeza tem material, tem lixo seu dentro desse material, aqui. Nós temos aqui, então, a pirâmide voltada para o norte, a face sul não é aproveitada, certo? Opa, pulei aqui. Voltada para o norte, a face sul não é aproveitada. Temos um segundo maciço ali que nós estamos estudando algumas possibilidades com ele. O segundo maciço não aparece na foto. Esse é o terminal Santa Cândida, que eu falei que foi inaugurado, já com as placas aqui numa forma ficou bem baixa, né, a colocação das placas, e o terminal do Boqueirão ficou mais baixo ainda a forma de implantação das estruturas. Nessa foto aqui, era para estar pronto, eu estou em dúvida se já está colocado as placas ali, ou se é um defeito da foto, que está branco ali, né? Mas, a princípio, acho que é um defeito da foto mesmo, porque quando foi colocado, não foi lá que foi colocada a última fase, não. Pode ser reflexo do sol, né? O terminal do Pinheirinho, que está em início da atividade, nós fizemos já toda uma parte de reforço das estruturas estamos agora começando a parte de troca de telha. Aí. Essa foto é mais antiga, já trocamos uma parte das telhas, mas estamos encontrando a necessidade de alguns reforços adicionais na estrutura, então a gente está fazendo um estudo adicional aqui, vai demorar um pouquinho mais, mas sai ainda esse ano. E aqui é a rodoferroviária, que é nosso sonho, né? 1,5 megawatt pico aqui, e que nós estamos agora aguardando só para poder fazer a licitação. Bom,
foram desenvolvidos pelo C40, que, na verdade, contratou uma consultoria para fazer isso, modelos de negócio. E o primeiro modelo de negócio da pirâmide solar era uma joint venture, uma SPE, uma sociedade de propósito específico com a Copel. Com o tempo, com os estudos, com o avanço dos estudos, havia até uma lei que autorizava a prefeitura a participar dessa SPE. Com o avanço dos estudos, tanto a Copel quanto a prefeitura acharam melhor não montar a SPE, e existe um estudo de viabilidade, e a prefeitura acabou montando a unidade sozinha. Então, esse modelo de negócio que foi estudado, foi preparado para ser implantado e não foi implantado. Aí nós tínhamos também um segundo modelo de negócios, que é o modelo do autogerador direto com consumo remoto, né? Onde a prefeitura implantava a usina com seus recursos, contratava uma empresa particular para executar a usina, depois ela operava a usina, o município como centro, né, da operação, tinha relação com a Copel, com a distribuidora, que ela fornecia energia para a distribuidora, e tinha relação com o financiador, que seria um agente financeiro, que nós estudamos vários agentes, mas também não optamos pelo financiamento, optamos pelo financiamento próprio, em função que houve uma sobra de recurso no ano, e a prefeitura aproveitou a sobra de recurso, que no final de orçamento tinha uma sobra grande de recursos, então nós aproveitamos uma sobra de recurso para implantar com recursos próprios. Esse ano, a usina foi um ano inicial, né, uma série de necessidades de revisões, adequações da usina. Nós já tivemos uma geração, durante o ano, de 2,6 milhões em recurso financeiro, em dinheiro. Quilowatt, acho que tem uma tabela na sequência que vai mostrar os quilowatts. Já está dando um bom retorno. E quando nós fizemos a licitação, nós tínhamos uma previsão de 12 anos de tempo de retorno da unidade, só que, na licitação, nós tivemos uma surpresa, uma grata surpresa, que tivemos um desconto de 27%, um desconto que a gente considerou até bastante significativo, né? E o nosso tempo de recorrência baixou bastante, o nosso tempo de retorno do investimento baixou, certo? É claro que o investimento é só uma parte, né? Tem os custos de manutenção e operação ainda estamos executando, mas com isso, esse modelo foi aplicado na pirâmide e também está sendo aplicado nos terminais. Os terminais têm uma historinha adicional, que é o seguinte: os terminais de ônibus, eles são operados pela empresa de urbanização de Curitiba. Então, eles são terminais eles têm uma contabilização própria, um CNPJ próprio, ele é uma entidade própria. É o Fundo de Urbanização de Curitiba que é o responsável por toda a operação de transporte. Contudo, os terminais, eles são da prefeitura. Eles são apenas operados por esse fundo. Então, quando nós instalamos o fotovoltaico, esse fotovoltaico foi instalado independente do terminal. E ele é um fotovoltaico da prefeitura e não do sistema de ônibus. Porque são contabilidades diferentes, são personalidades jurídicas diferentes. O centro de custo do sistema de ônibus é a passagem e os subsídios que ela recebe. Enquanto que o investimento que foi feito é da prefeitura, os imóveis são da prefeitura, certo? Então, isso fez com que a gente pudesse instalar nos terminais e compensar nos prédios públicos, certo? Nós temos alguns estudos, a URB está fazendo alguns estudos também, já vou comentar um pouquinho sobre isso lá na frente. E o terceiro modelo era um modelo muito parecido, mas onde entra um fundo, entra um terceiro, a outra personalidade jurídica. A prefeitura tem fundos que são muito fortes e que administram muitos imóveis públicos. Por exemplo, o Fundo de Urbanização da cidade, que administra o sistema de transporte. Então, a empresa de urbanização administra um fundo, que é um CNPJ, que é uma instituição, uma entidade jurídica própria, e então, nós estamos desenvolvendo um modelo em que nós vamos dar apoio para que esses fundos façam sistemas também de geração de energia que possam ser compensados nos seus próprios, aqueles que são vinculados ao fundo,
certo? Isso é um estudo que a gente está fazendo, a gente pretende fazer, não está ainda determinado quanto, como, quando, aonde. Estamos estudando outras possibilidades também, mas a entrada dos fundos aqui vai resolver alguns problemas que nós tivemos, por exemplo, fundos de saúde. Nós não pudemos dar compensação para as unidades de saúde. Por quê? Porque elas são vinculadas ao fundo de saúde. Eu não posso transferir um recurso de uma conta para outra conta sem que eu tenha uma legislação dizendo essa transferência. Então, se eu vou transferir recursos, se eu vou transferir quilowatt, eu tenho que ter uma base legal para isso. Não posso transferir entre CNPJs diferentes. E é esse estudo que a gente está fazendo agora para completar o nosso trabalho de compensar a energia da prefeitura. Já acabou meu tempo, desculpa, eu me distraí aqui. Bom, vou mostrar rapidamente. Isso aqui são as unidades consumidoras da cidade. Vocês têm ideia do que é? Aqui só aquelas que estão com o CNPJ da prefeitura. São todos os equipamentos públicos da cidade que, de alguma forma, recebem energia. Esses podem receber a energia dessas gerações que nós fizemos. Vou pular aqui. Ó, a compensação que eu falei, vou mostrar rapidamente, 5 mil. A previsão, nós chegamos já em 4 mil, não, desculpa, a soma dos 10, aqui tem 10 meses, só porque a contabilidade da compensação ela é feita com atraso, né? Então, nós temos aqui, ó, 3.826 nos 10 meses, e que uma previsão de 12 meses ia para 4.591 quilowatts. Aí, se nós tirarmos os 2 primeiros meses, que foram meses de ajuste bem mais baixo, nós vamos para a compensação financeira. Desculpa, em kilowatt. A soma dos 8 meses, tirando os 2 primeiros, vai para a média anual vai para 5.091. E foi um ano ruim do ponto de vista de radiação, certo? Então, para nós estamos bem próximos da meta, certo? Um ano que tivemos 2 meses muito ruins de insolação e que tivemos alguns meses aí com ajustes, com muitos desligamentos da usina para que ela sofresse alguns ajustes, algumas adequações. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu mostrei da cidade. Agora eu estou mostrando aqui 3 situações diferentes. A educação tem esses pontos na cidade e ela tem um sistema de contabilização diferenciado, então tem que ser recurso da educação aplicado na educação. A saúde tem esses pontos e o transporte tem esses pontos aqui. Então, são trabalhos que a gente vai ter que separar e, na sequência, agora, trabalhar com eles. E esse aqui só coloquei para mostrar uma outra situação. A iluminação pública tem aí milhares e milhares de postes e que a gente também vai ter que trabalhar isso de uma outra forma na sequência. Certo? Bom, o nosso resultado geral é estimativa de 5,3 milhões por ano. Só com a pirâmide, que é mais ou menos metade, nós atingimos 2,6 esse ano. 5 mil toneladas de CO2 de redução, é o equivalente a substituir 100 ônibus diesel por ônibus elétrico, só que é 3 vezes mais barato, e gera 202 postos de empregos ligados à cadeia fotovoltaica. E agradeço e desculpa extrapolar o tempo. Estamos à disposição, como eu falei, para visitas da pirâmide, para conhecer o nosso trabalho. Por favor, os integradores que tiverem interesse, se cadastrem no cadastro da Prefeitura de Curitiba para receberem avisos de licitação, de compras, certo? Que nós temos sempre interesse em ter bons fornecedores com bons preços, mas bons fornecedores principalmente, tá certo? Muito obrigado.